Olá lá, aqui quem tá falando sou eu, o Void. E bem, estamos chegando em época de eleição e dependência e, por incrível que pareça, nesse canal eu gosto bastante de animes. Aí eu falei, então que tal juntarmos o útil ao agradável? Aí eu coloquei minha cabecinha pra funcionar e pensei, que tal então pegar todos os personagens de anime do Brasil, listá-los e colocá-los em todos os seus estados que falam que no anime são. Acho que seria uma boa homenagem ao país que eu tanto amo, porque existem muitas pessoas no Brasil que infelizmente não gostam do Brasil, mas eu gosto. Já tem algumas coisinhas ali, umas coisinhas aqui, mas eu ainda gosto. Então eu decidi fazer esse vídeo. Aviso importante: só está nessa lista quem apareceu no anime. Se for de algum mangá, não conta. Alguns personagens estão sendo baseados no meu achismo e lógica, e outros o anime diz de onde são. Se ele for baseado em algum famoso, ele será colocado no estado onde aquele famoso nasceu. Bom, a lista vai ser dessa forma. Primeiro os personagens secundários, aqueles que aparecem de vez em quando, o que estão em segundo plano, jogadores de futebol, porque tem muito, e personagens importantes. E meus amigos, apareceu 44 personagens. E apareceu um que é exatamente o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. E ele vai ser deixado por último, porque ele é o que fez o Brasil ser o que é hoje. Então, bora pro vídeo. Lembrando que para ser brasileiro você precisa ter ou nascido, ou documentação, ou descendência. O primeiro vocês não vão acreditar, mas é o irmão do Ryu. Isso mesmo, o Ryu tem um irmão e ele é brasileiro. O nome dele é Shun e ele aparece no filme do anime Street Fighter Alpha The Animation Movie. Ele tem 12 anos, 1,50 m e pelo que eu percebi ele só tem isso mesmo. Mas não é falado onde ele nasceu no Brasil. Então eu vou colocar ele que ele seja de São Paulo, porque São Paulo tem a maior número de japoneses do Brasil, graças ao bairro Liberdade. Então, se ele nasceu aqui no Brasil, ele pode ser de qualquer lugar, por que não colocar ele logo em São Paulo, né? E o próximo é o Antônio Carlos e Jobim, do anime Cowboy Bebop. Eles não aparecem muito, são praticamente figurantes, e eles são do Rio de Janeiro, por causa que eles são uma referência ao Antônio Carlos Jobim, que era também nascido no Rio de Janeiro, mas não tem muito o que falar sobre eles. E em seguida vem Pedro e Maria, do anime Koe no Tachi. O Pedro, ele é esposo da irmã do protagonista e teve uma filha, que é a Maria, no Japão. Mas como eles são brasileiros, eu vou classificar eles para colocar eles no Mato Grosso do Sul, pode ser, até porque não tem registro de nada. Então, eles ficam no Mato Grosso do Sul, por simples achismo meu. Além do mais, isso é bom, porque pelo menos espalha para mais estados brasileiros e não ficar só no Rio e Amazônia e São Paulo. E além do mais, eles têm... Pedro tem 31 e Maria tem 3. Essa aqui eu definitivamente não tenho nada para falar, porque não tem nada falando sobre ela. O máximo é que ela luta capoeira e que o nome dela é Berimbau. Então, pensando nisso aí tudo, em todas essas informações que me deram, o melhor lugar seria colocar ela onde a capoeira nasceu, que seria em Pernambuco. E eu acho que eu também não vou nem fazer tanto esforço, até porque ela não tem muito, ela só apareceu uma vez no OVA. Então, é só isso. Próximo é o Tubalcaim Alhabran. Ele tem mais de 70 anos, tem 1,90 m. E não se tem muito sobre ele, só que ele é um típico malandro e ele é um vampiro, e as habilidades dele são de carta. Se fosse para chutar, eu diria que ele seria do Rio de Janeiro. E eu também reparei que ele se parece muito com o Zé Pilintra, tanto em habilidades quanto em aparência. Talvez tenha sido até uma referência que o criador tenha pegado do Brasil. Mas como ele apareceu aqui primeiro no Rio, eu vou classificar ele para o Rio de Janeiro e não tem muito o que falar sobre ele, porque infelizmente ele era só um saco de pancada. Praticamente foi isso que aconteceu no anime. Praticamente ele era um saco de pancada. Claro, não tem muito mais o que falar porque ele também foi morto. Bom, vou ir pro próximo. O próximo é o Sérgio Silva. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele tem 1,70 m, ele é do Amazonas, em Manaus, e ele é inspirado em um lutador brasileiro com nome muito difícil. E em Baque ele não fez nada. Ele só apanhou. Como já foi dito, ele é de Baque e só isso mesmo.
E caraca, eu procurei muito, mas era só pesquisar na Wikipédia. Mas também, né, com um nome difícil desse, como é que eu vou encontrar? Olha só o trechinho agora dele apanhando como um boi ladrão. Poxa, eu já vi gente apanhar, mas dessa forma assim, caramba. Mas pelo menos ele é brasileiro, mas putz grila. Caraca, parecia até desenho animado, nem parecia que era um anime de luta. Mas então, enfim, fazer o que, né? Vamos pro próximo. Indo para mais um de Bach, temos Zulu. Ele é nascido no Maranhão, tem 1,93 m, não se tem a idade dele, mas ele é uma inspiração ao lutador Rei Zulu. No anime ele ficou um negro louro de olho azul, enquanto no mangá ele era preto só. Ele também faz careta igualzinho ao Rei Zulu. Se bem que o Rei Zulu já parece que saiu de Bach, né? Ele já tem um jeito de Bach. É um grandão que fica fazendo careta enquanto bate nos outros. O que é muito engraçado. Sem contar que ele também venceu o Bach. Mas, vamos deixar só a parte em que ele vence o Bach. Vou botar um trecho aí, vocês vão ver. Ele venceu, mas eu tenho que dizer que depois aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido, porque não estava nas regras, mas aí depois ele acabou perdendo. Mas o importante é que ele é brasileiro e está na minha lista, então tá tudo bem. Vamos pro próximo. E continuando em Bach, nós temos Dixon. E Dixon também não tem muita coisa que falar sobre ele não. Ele é uma inspiração ao Rickson Gracie, lutador brasileiro aqui do Rio de Janeiro. E só, não tem muito o que falar sobre ele não. E continuando em Bach, caramba, Bach não para. Tá cheio de personagem em Bach. Tem o Lorian Gracie, que dizem que é uma inspiração ao Lorian Gracie, mas eles não têm a aparência tão igual. Ele se parecia mais com o Royce Gracie. Para mim, ele se parece muito mais com o Mr. Bean do que com o personagem, mas fazer o quê? Então tá aí, ele tá classificado e ele é do Rio de Janeiro. E também não tem muito o que falar sobre ele. E do anime eu nem vou tentar falar, é o Brazilian Kun, é o nome dele. E não tem muito o que falar, ele é realmente figurante. Então eu vou jogar ele pra Santa Catarina pelo estereótipo dele. Ele é lourinho, de olho azul, vai pra Santa Catarina. E em Beyblade nós temos o grupo que representa o Brasil, que é a Paula, o Luiz e o Mário. E não tem muita coisa que falar sobre eles não. O Mário é jogador de futebol, o Luiz é sambista e a Paula, ela é pescadora. E uma curiosidade é que o lançador de blader dela é uma vara de pescar. Bom, agora para colocar ele nos estados que eles pertencem, o anime já fala de onde eles são. O Luiz é do Rio de Janeiro, o Mário é de São Paulo e a Paula é do Amazonas. Continuando em Beyblade, só que na versão mais atual dele, que é o Beyblade Metal Fusion, temos Argo, Ian, Selen e Enzo Garcia. E não tem muito o que falar sobre a equipe Garcia, só tem uma coisinha, né, que eles são trapaceiros. Eles são trapaceiros, infelizmente não dá pra se ter tudo no mundo, né. A gente é representado como trapaceiro, só que eu achei muito legal o fato dos Blenders virem aqui pro Brasil. Eles lutaram aqui no Rio de Janeiro em um estádio de futebol. E agora, se for para colocar eles em algum lugar, eles são obviamente do Rio de Janeiro. Agora serei mais rápido possível, porque não tem mais o que falar sobre eles. Eles são realmente irrelevantes, eles são figurantes mesmo. Então, editor, bota a música de personagem rápido. E no anime Terraforms temos Isabella Leon. Na lore dela, que é a história, fala que ela é nascida em um campo agrícola, então nada melhor do que colocá-la no Mato Grosso, que é o pioneiro, que é o ponta, que é o número 1 no Brasil em agricultura.
E continuando no mesmo anime, temos o Henrique. E o Henrique, por ter a aparência de tubarão, e é o estado onde mais tem tubarão é Pernambuco, Recife, então ele vai para Recife. Júlia, do anime Eiba Shibi Maruko, vai para Roraima. Pepe, de Bakugan, vai pro Acre, por causa das cores da roupa e do cabelo dele. Amazon Man, do anime Kimikunan, vai para a Amazônia, né? O nome dele já é Amazon Man. Ricardo, de Red Data Girl, vai pro Paraná, que ele tem uma cara de curitibano, safado. Antônio Tanaka, do anime Mega Nebu, vai pra Tocantins. O Muqueca de One Piece, ele pode ir pro Rio de Janeiro, porque ele mora na Ilha Samba. E o samba é uma criação do Rio de Janeiro, é uma das musicalidades do Rio, então vai pro Rio de Janeiro. Carlos, do anime Detetive Conan, vai pro Espírito Santo, porque ele tá usando uma roupa rosa. Ai, não vem reclamando não, porque eu falei que ia se baseando no meu achismo. E também tem que dar uma variada, porque senão ia ficar só Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Agora que saímos dos personagens mais irrelevantes, vamos pros jogadores de futebol brasileiros que aparecem em animes. E meus amigos, tem bastante, até porque, né, o Brasil é o conhecido pelo futebol. Não deu tanto assim, mas se eu colocasse mais ia ter muito. Eu coloquei só os principais e os certos, né? E pelo que eu vi, cara, deu 11 jogadores certinho. Deu praticamente para formar um time de futebol usando os jogadores que eu selecionei. Deu 11 certinho. Não pude colocar, claro, todo mundo, né? Até porque, pelo amor, não pode colocar uma seleção inteira. E ainda mais 2 seleções. Mas pelo menos a gente tinha um Hisoka brasileiro. Se você olhar, caraca, é igualzinho o Hisoka de Hunter x Hunter. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa. Todos os personagens que apareceram e que eram inspirados em pessoas reais na vida real, eles nasceram na capital do seu estado, no estado brasileiro. Todos, sem exceção. Isso parece até coisa de Illuminati, parece até que para ser famoso você tem que nascer na capital, pelo que me deu a impressão. Do anime Super Campeão, nós temos o Roberto Hongo. Ele veio de lá do Brasil, foi pro Japão e encontrou o Oliver Tsubasa e ensinou ele um pouco de futebol. Ele era um jogador muito bom, mas infelizmente ele acabou tomando um cartão vermelho sem querer. Um cartão vermelho no sentido de o outro quis cometer uma falta nele e acabou lesionando ele para sempre. E com isso ele não pode mais jogar futebol. Mas ele acabou por se tornar um bom treinador e ensinando para o Oliver Tsubasa como jogar futebol no estilo brasileiro. E até trouxe o Oliver para cá para o Brasil. Ele é inspirado no jogador Sócrates. E como Sócrates nasceu no Pará, no Belém do Pará, olha só, de novo, na capital, então eu acho que ele também pode ser do Pará. E tem também, continuando no Super Campeões, o Rivaú, que também estava lá. E obviamente ele era uma clara inspiração do Rivaldo. Obviamente, Rivaú. Então eu vou colocar ele para Recife, no Pernambuco. E olha só que interessante, nasceu na capital. Mais um. E continuando em Super Campeões, tem também o Carlos Santana, que nasceu aqui no Rio de Janeiro e estava rivalizando com o Oliver Tsubasa enquanto jogava aqui no Brasil. De fato, ele era muito bom, chegando até a jogar pelo Flamengo e pela seleção brasileira. Ele tem 1,77 de altura e 24 anos hoje em dia. E passando para o Super 11, temos o Mac Juanidio. Ele é o capitão, camisa 10, e ele tem golpes muito incríveis de futebol, né? Porque esse anime é meio viajado, mas é muito bom. Ele é muito bom em dribles e é um pouquinho egoísta, mas com o passar do tempo ele foi melhorando. E ele, obviamente, se você dá uma reparadinha nele, você vai reparar que ele parece um jogador brasileiro aqui. E sim, ele foi inspirado no Ronaldinho. Tanto que se você pegar o nome dele, Juanidio, Ronaldinho, parece até uma forma ajaponesada de falar Ronaldinho. E adivinha onde ele nasceu? No Rio Grande do Sul. Sabe onde? Em Porto Alegre. Mais um. E eu só não coloquei a altura dele e a idade igual a do Ronaldinho, porque ele ainda é criança e ficaria muito estranho, mas ele tá aqui porque ele é um brasileiro. Então, mais um pra minha lista. E mais um ainda do mesmo time do Ronaldinho lá, vem o Leonardo Almeida. Ele não tem muito o que se falar. Ele é o camisa 9 e joga no mesmo time que o Juanidio no Super 11.
E eu só coloquei ele na minha lista porque ele é o único com o nome de humano, porque os outros têm nome de animal, sem brincadeira, sacanearam com a gente. Pena que eu não consegui pegar uma imagem mais nítida, mas dá pra perceber os nomes ali, né? E meus amigos, quando eu fui procurar quem ele era inspirado, eu sempre procuro pela foto que mais aparenta assim, que você consiga ver e perceber na hora. E quando eu encontrei a foto, ela era igualzinha a ele. Eu sei que as inspirações, de vez em quando, elas não aparentam ser tanto em aparência. Mas caramba, nesse aqui não tem nem como dizer que não é. Ele é inspirado no Leonardo Nascimento Araújo. E olha só a aparência deles, cara. Praticamente é uma cópia dele quando ele era criança. E ele foi o personagem que quebrou a minha teoria de que para você ser famoso e ser colocado no anime, você tem que ter nascido na capital. Ele, graças a Deus, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, não nasceu lá na capital. Então, como ele nasceu em Niterói, eu vou deixar ele aqui no Rio de Janeiro e vamos pro próximo. E o próximo agora é o Arthur, que também é de Super 11, mas ele é da próxima geração, digamos que eles são outros. O Arthur, ele também é camisa 10, ele é mais simpático, é rápido e também é muito bom no que faz. Ele não é como o Juanídio, mas ele é muito bom. Se vocês derem uma olhadinha no Arthur, vocês vão perceber que ele parece com alguém, né? Com alguém aqui do Brasil. E sim, ele é inspirado no Neymar. E se ele é inspirado no Neymar, então ele nasceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Sabe onde em São Paulo? É, na capital. Na capital não, né? Na metrópolis. Mas eu não sei como é que é lá. Me expliquem como é que é lá se você é de São Paulo. Então, ele vai ficar em São Paulo. Continuando com Super 11, vem o Miguel. O Miguel também não tem nada de especial. Eu só coloquei ele aqui também porque ele parece o Chico Bento. Como ele também teve uma infância sofrida no orfanato, e até o Arthur também teve, eles nasceram lá, mas como não é dito onde ele nasceu, eu posso jogar ele para qualquer lugar do Brasil. E é melhor jogar pro norte, então ele vai ficar pra mim no Amapá. Não tem muito o que falar sobre ele. E o próximo é o Rodrigo, do anime Hungry Heart with Striker. Eu nem sei se pronunciei certo. Ele veio do Brasil, foi para um time de futebol. No começo ele era arrogante, depois ele foi melhorando e depois ele começou a ajudar o time nas estratégias. Como ele não tem nenhuma aparência assim e também nem é dito de que lugar do Brasil ele veio, então eu também não tenho mais nada para falar sobre a partir dos meus achismos. Eu só posso jogar ele pra Brasília, até porque como ele tem um rosto tão comum e ainda mais não tem nada mais do que ser brasileiro do que nascer no meio do Brasil. Eu acho que eu deixaria ele em Brasília. E do anime Giant King tem Pepe, Zé Alberto e Carlos, que são os principais jogadores de um time de futebol. Eu coloquei eles por último porque os criadores do anime tiveram uma sacada muito boa. Como eles são brasileiros e eles vieram para o Japão, eles acabam falando português. E não, eles não falam só uma palavrinha ou outra. Eu não sei se pegaram dubladores profissionais ou se pegaram só falantes de português. E aí a dublagem ficou estranha, mas tem eles falando em português. E é muito louco porque de vez em quando chutam a bola para ele ou então reclamam e eles não sabem o porquê e o que está acontecendo, porque eles não falam japonês. Vejam a cena a seguir. Este jogo não está sendo divertido para mim. Que saco! Foi por pouco, né? Bem, a bola é nossa nessa primeira jogada. Parece que esse jogo vai ser bem divertido. Eu sei que você está chateado, mas não discute com bandeirinha, ou você vai acabar levando o cartão. Será que o Itagaki estava dizendo? Hã? Talvez ele queria que nós passemos a bola para ele? Essa foi boa! Agora é só carregar a bola. Você mostrou fibra ao pular 2 vezes na bola sem hesitação. Bom, e agora que eu posso listar onde eles podem ir, eu vou botar o Zé Alberto pela aparência dele, como ele tem uma aparência mais italiana, posso colocar ele para São Paulo. E o Pepe e o Carlos eu boto para Bahia, porque tava faltando um personagem baiano.
E essa lista que era pra ser de 11, agora tá vindo mais um que surgiu, que foi o Dada Silva, do anime Blue Lock. Ele é um jogador exímio, vindo das favelas do Rio de Janeiro, conhecido como Tanque Pesado e os Fominha da Favela. E não tem muito o que falar com ele, só que ele é muito forte em força bruta. Suas inspirações são o Dada Maravilha, e pelos dentes eu também percebo um pouco de Ronaldinho e o dread amarrado, relembrando bastante o Ronaldinho. E também falam que ele é uma inspiração ao Dramataoré, um jogador bem forte que também possui dreads. Mas a inspiração cai muito mais pro Dada Maravilha do que dos outros, porque o Dada Maravilha tem uma coisa em comum com o Dada Silva. Além dos nomes, já foi dito no anime que o Dada Silva é um ótimo saltador. É um ótimo saltador e consegue sempre pegar a bola lá em cima, dominando com a cabeça. E adivinha quem é o maior marcador de gols de cabeçada do Brasil? O Dada Maravilha. Mas eu não sei porque a aparência dele me lembra um leão da Disney misturado com perna longa. Mas fazer o que, né? Bom, como o Dada Maravilha nasceu no Rio de Janeiro, ele é uma inspiração ao Dada Maravilha, ele vai ser colocado no Rio de Janeiro. Ele será do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar dos protagonistas. E quando eu digo protagonistas, eu não sou só dizendo os protagonistas realmente que são brasileiros, mas também aqueles que têm uma participação importante em alguma obra ou que são muito brabos. Então, vamos lá. Começando com Pokémon, temos o Mew de Pokémon, eu já falei, né? E o Mew, ele é um Pokémon psíquico. Eu sei que ele não é o protagonista, mas ele é muito brabo e forte, então vai ser colocado aqui na minha lista. E ele tem mais importância, porque além disso, ele foi responsável pela criação do Mewtwo e ele também é o protetor dos Pokémons. Então ele é muito mais brabo do que só psíquico. E por que ele tá no começo? É porque, teoricamente, o Mew não é brasileiro. Dizem que ele foi encontrado nas florestas amazônicas. Mas eu tô colocando ele aqui porque o Brasil detém 60% da floresta amazônica. Então há 60% de probabilidade do Mew ser brasileiro. E seria legal. E se o Mew ele fosse de algum estado brasileiro, né? Não vou colocar mais Amazônia, porque a Amazônia já foi. Eu vou colocar que ele seja de Rondônia, que é bem melhor. E outro com problema recorrente é o Blanka do anime Street Fighter 2 The Animation Movie. O Blanka, ele é um dos principais lá do Street Fighter, né? Ele tava lá no Street Fighter 2 do Nintendo quando chegou todo mundo. Mas o Blanka, ele sofre da mesma coisa que o Mew, porque teoricamente na lore dele diz que ele não é brasileiro. Mas eu tenho uma contradição a isso, porque eu tenho um ditado brasileiro que fala que se você sobrevive a tal acidente ou alguma coisa, você fala nasceu de novo. Então se ele caiu na floresta e ele sobreviveu, ele nasceu de novo. E ele nasceu em terra brasileira, né? Oh, meu pensamento, como eu sou um gênio. Então, ele é um lutador, ele é alto e seu objetivo é encontrar sua mãe para simplesmente voltar para sua família. Praticamente é isso. Se for para colocar ele para algum lugar, o próprio anime já diz, ou os próprios lores dele já diz, ele é da Amazônia. E continuando na mesma pegada que ele não é um protagonista, mas é muito conhecido, principalmente por ser brasileiro, temos Aldebaran de Touro do anime Cavaleiro do Zodíaco. Aldebaran tem 20 anos, tem 2,10 metros de altura e uma força extremamente pesada. Ele é um tanque, praticamente é um touro de verdade. E no anime nunca foi dito onde o Aldebaran nasceu aqui no Brasil, mas teve um jogo que revela onde todos os Cavaleiros de Ouro nasceram, mostrou que, surpreendentemente, o nosso Aldebaran de Touro é paranaense, e sim, nasceu no Pará. Então ele manja dos Paranauê, eu tô brincando. Mas é muito louco saber que ele nasceu no Pará, tá ligado? Imagina um diálogo dele com o Seiya, ele chega e fala: Seiya, você já escutou Calypso? Não para não, vem cá, me dá a sua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso muita coisa você vai encontrar no Pará. Ah, meu Deus do céu, não imagina isso não. Já chega mesmo. Bom, ele vai ficar no Pará, de onde ele veio. Agora chegamos aonde só tem os protagonistas mesmo. E do anime Majin Bone temos o Antônio. Ele tem 17 anos, 1,73 m, e antes dele se juntar aos Majins, antes dele se juntar à fundação, né, quero dizer, ele era ladrão, né? Infelizmente, a fama do carioca, do pessoal do Rio de Janeiro, tá se espalhando até pra fora. Até os japoneses estão falando isso, e é uma pena, né? E sim, ele é do Rio de Janeiro. Erica Campbell, do anime Lemon Angel Project, também é uma brasileira exímia, saindo de seu país e indo pro Japão para se tornar uma idol, que são aquelas famosas menininhas que dançam. E eu não tenho muito o que falar sobre ela mais, então vou jogá-la por Alagoas porque sim, sei lá, eu não tenho mais o que falar sobre ela, desculpa.
Tá pensando o quê, caramba? Eu não assisto anime de mulher, não. Eu tô brincando. Continuando, temos Koyori do anime Handshakers. Ela é uma protagonista bem poderosa. E ela veio do intercâmbio vindo do Brasil, foi estudar no Japão. Ela tem 15 anos e 1,50 m, bem baixinha. Bom, agora se for para colocar ela em um estado brasileiro, a gente percebe que a pele dela é branca, olhos azuis, cabelos brancos, com umas pontinhas rosas, mas ainda branco. Então, temos que colocar ela em um lugar correspondente a esse. Bom, eu andei pesquisando e descobri que no Maranhão tem uma ilha de lençóis e lá tem o maior número de albinos registrado no Brasil. Então, acho que é uma boa ideia colocar ela lá. Koyori irá pro Maranhão. Agora do anime Michiko to Hashin temos Michiko Malandro. E eu não vou falar nada sobre essa protagonista e não vou falar nada sobre esse anime. Sabe por quê? Porque eu não assisti esse anime. Sabe por que eu não assisti esse anime? Porque eu ainda tenho esperança de que saia dublado. Isso mesmo, eu tô doido para que esse anime saia dublado. Então vou fazer um apelo aqui à Netflix, à Crunchyroll. Por favor, se puderem dublar, mano, dubla o mais rápido possível, porque eu quero muito assistir esse anime. Ele é todo tematizado no Brasil, principalmente Rio de Janeiro. E seria muito incrível se dublasse e ainda se dublasse e colocasse essa dublagem no Rio de Janeiro. Tipo, botar na Som de Veracruz, na Cinevídeo, para os dubladores cariocas fazerem. É meu único apelo. Eu quero assistir esse anime dublado por causa das músicas em português, que eu sei que são cantadas em português do próprio anime. Porque eu estou com saudade de quando dublavam as aberturas dos animes. Porque caramba, o último que dublaram que eu lembre foi o Dragon Ball Super. Então as músicas em português, mas o fato de que tá dublado vai ficar incrível. Se for para colocar ela em algum lugar, obviamente ela é do Rio de Janeiro. E esse aqui é o último protagonista, mas calma que ainda tem mais um, mas ele não é o protagonista, mas esse aqui é o protagonista, sendo falado em todos os lugares e ainda ganhou um live action muito bom da Netflix, eu já assisti tudo, que é o Luffy de One Piece. Cara, o Luffy não tem o que falar, ele é o brasileiro do ano. O cara tá em todo lugar agora graças ao live action. E claro, obviamente já foi dito que ele é brasileiro, né? Sim, aquelas fanarts do Luffy usando roupa da seleção brasileira faz sentido, né? O próprio criador Eiichiro Oda mostrou que se cada um tivesse sua nacionalidade, Luffy seria do Brasil. Agora, de que lugar do Brasil o Luffy seria? Muitas pessoas dizem que ele é baiano, mas é muito complicado, porque ele tem sotaque nordestino, a dubladora dele é carioca, a dublagem dele é de São Paulo, ele se veste como mineiro, então de onde seria o Luffy? Pra ser sincero, eu acho que o Luffy é bem mais mineiro, então eu colocaria ele em Minas Gerais. Porque já passou, já teve alguns personagens que são baianos e não teve nenhum que era de Minas Gerais, então vou colocar ele aqui. E não vem brigar comigo não, hein? Agora esse aqui é o último, e adivinha quem é? Ele foi o responsável por eu fazer esse vídeo. Ele foi um dos brasileiros bem importante. E, só dando uma dica, ele foi quem gritou independência ou morte. Sim, ele mesmo. Quem tá aqui na lista é nada mais nada menos do que Dom Pedro II. E se você não sabe quem é Dom Pedro II, ou você tem Alzheimer, ou você realmente precisa estudar. Dom Pedro II foi nosso rei / imperador e foi muito importante para a história do Brasil, porque ele foi o monarca. Ele apareceu no anime Time Travel Shoujo, onde nessa parte do anime mostra como é feito o telefone e como o Dom Pedro II conheceu o telefone, e essa parte realmente é verdade. O Dom Pedro ele foi até a pessoa que criou o telefone e achou aquilo esplêndido e queria trazer para o Brasil. É só um fato histórico que aconteceu dentro do anime. E foi graças a essa parte do anime que eu realmente senti vontade de fazer esse vídeo, onde eu peguei todos os personagens brasileiros dos animes. Eu possivelmente devo ter pegado todos, se eu não peguei todos, deve ter um que se perdeu aí, mas eu tentei pegar todos. Foi graças a essa cena onde eu vi Dom Pedro neste anime e eu pensei, caramba, será que se eu pegasse e colocasse todos os brasileiros ficaria legal? E eu procrastinei pra caramba. Esse vídeo era pra ter saído na época que tava a Copa do Mundo, mas eu só sei vacilar. Bom, obviamente, Dom Pedro II é brasileiro e ele é do Rio de Janeiro, realmente nascido no Rio de Janeiro. E, cara, tem que falar, tem que bater palma porque o anime, ele tá igualzinho nas fotos. É incrível. Mas antes de acabar esse vídeo, tem uma coisa que eu queria dizer, que eu percebi umas coisas que possivelmente os japoneses acreditam que nós somos. A primeira coisa é que somos bastante enérgicos,
o que os japoneses devem achar. Somos bem amigáveis, bons de briga e fortes. Somos altos e a maioria tem a pele escura. Pelo menos é isso que eu reparei que os japoneses devem pensar da gente pelos personagens que eu vi. É uma coisa ruim? Não, é só uma observação mesmo. Bom, o vídeo acabou por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tenham um feliz dia da independência e valeu!